Pessoal, boa noite. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Alex. Para aqueles que eu já conheço, sejam bem-vindos. Agradeço imensamente a presença de todos vocês. Sintam-se em casa, tá? Sintam agraciados. Tá? A proposta aqui mesmo do EDA é justamente isso, ofertar para vocês um lar, uma moradia. Porque hoje falar de moradia está cada vez mais difícil. A gente encontrar um cantinho nosso que nos faça bem, que nos preencha a nossa alma. A gente vê hoje em dia várias propostas, vários caminhos. Muitas vezes nessa caminhada a gente se perde, como a gente estava falando agora há pouco, diante de tantas propostas que às vezes afetam os nossos sentidos e a gente às vezes se vê perdido. É como eu sempre digo que a vida é como se a gente estivesse passando numa rua e onde tivesse várias plaquinhas de vende-se e as pessoas desesperadamente querendo vender o produto, e aquela briga ferrenha para que um queira mostrar que aquele produto tenha mais valor para o outro. Quer nos seduzir, diante de tantos produtos. E a gente se vê perdido. A gente chega um momento da vida da gente que a gente começa a se questionar, será que o caminho que eu estou seguindo é o caminho correto? O caminho reto? O caminho ético? Será que eu não estou viajando demais na maionese? Será que eu não estou procurando por mais fenômenos e esquecendo da essência? Então hoje eu acho que uma grande reflexão que a gente precisa fazer é a reflexão da nossa casa interior, da nossa casa interna. Uma coisa que é muito bacana da gente refletir é quando o mestre, assim como muitos outros mestres que passaram por essa caminhada, sempre nos incentivaram que a verdadeira riqueza da casa de um homem é o coração. Porque o coração sempre tem a resposta certa para quando a gente tem dúvida e quando a gente tem questionamento. Por isso que eu sempre digo que ninguém tem um dono da verdade, a verdade não é plena e absoluta. A gente somos frações de uma verdade. Eu já falei em aulas aqui com o pessoal, em mini conteúdos anteriores, que para que essa luz aqui se manifeste, ela está na fração de segundo e de milésimo e de frequência cabível para a nossa percepção e para os nossos sentidos. Só que essa luz é muito mais do que isso, porque essa luz está vindo de um conduíte que está ligado a uma torre de energia. E aquela torre de energia, que é uma alta capacidade de energia, ainda assim ela é insignificante perante daquela energia que vem diretamente lá da fonte, das regiões onde é feito e separado a energia elétrica, que é a hidroelétrica. Então vocês percebem que tudo na vida tem que ser fracionado, tem que caber exatamente na capacidade que cada um somos cabíveis de absorver. Então eu não posso querer exigir de mim aquilo que ainda eu, enquanto consciência, não consigo abranger. Porque senão eu vou pirar, eu vou surtar, eu vou continuar achando que eu não estou encontrando as respostas. Na verdade, a resposta está nas coisas mais simples. E a gente sabe. Quando a gente às vezes não está bem na nossa casa, no nosso lar, o que a gente identifica? A gente precisa fazer o quê? Mudanças. Então, quando de repente eu estou na minha casa e eu vejo uma rachadura na parede, se eu continuar olhando para aquela rachadura da parede e não fazer o movimento necessário para consertar aquela parede, vai chegar uma hora que aquela parede vai cair. E se eu não tomar cuidado, toda a estrutura da casa vai vir abaixo. E aí eu vou fazer o quê? Vou me revoltar, vou brigar com Deus, vou brigar com o universo, porque eu tinha que fazer a parte. O universo está me sinalizando que tem alguma coisa que não está correta. O universo está me indicando que algo precisa fazer, mas eu preciso fazer um movimento. Eu preciso sair da inércia, porque a vida é um movimento constante. A gente vê na natureza, a natureza nunca está parada, estagnada. Ela sempre está cíclica, ela está sempre em movimento, ela está sempre em constância, ela está em altos e baixos. A gente de repente está num clima caloroso que você não aguenta nem estar com roupa, porque a sensação térmica é muito quente, de repente você entra numa estação climática, onde você fica com frio intenso e você precisa se agasalhar para se proteger. Então a própria natureza está mostrando para a gente que a gente constantemente é convidado para adaptação. Só que a gente reluta para se adaptar. A gente não quer se adaptar. A gente quer ter o poder sobre as nossas mãos, a gente quer exercer o domínio sobre as nossas mãos e a gente quer dominar a realidade externa porque a gente ainda não conseguiu dominar a nossa realidade interior. Simples assim. Então, como eu não consigo me dominar, e como eu não conheço nem a mim mesmo, eu quero dominar o semelhante. Eu quero impor a minha verdade, o meu modus operandi no próximo, porque eu não estou resolvido nem comigo mesmo. Eu não estou satisfeito comigo mesmo.
E aí a gente faz o quê? A gente esquece da nossa casa e vai se preocupar com a casa do vizinho. Vai olhar a rachadura da casa do vizinho, porque eu não quero olhar para a minha rachadura. Eu não quero olhar para as minhas dores. Por quê? Porque as dores estão te apontando que você precisa fazer algo. Eu sempre falava isso muito com meu pai, que Deus o tenha, quando às vezes ele tinha certas atitudes, que eu falava assim, cara, até quando o universo vai ficar batendo na tua cara dizendo que você precisa mudar certas posturas. A vida está te massacrando, a vida está te judiando e você não entendeu o recado que a vida está querendo dar para você. Até quando? Né? Então até quando a gente vai lá, limpa a sujeirinha e coloca embaixo do tapete, em vez da gente olhar para a sujeira e ver, cara, o que eu preciso fazer? Pegar uma vassoura, pegar a pá e levar a direção para o lixo. Se eu ficar todo dia escondendo, vai chegar uma hora que não vai caber tanta sujeira embaixo do tapete. E a gente constantemente tem feito isso na nossa vida. E aí a gente olha para o externo, que é um reflexo do nosso interno, vê caos, vê bagunça, vê desordem, porque é o reflexo do que está no nosso interno. E aí eu não quero me responsabilizar pela minha casa e eu delego, eu terceirizo a minha responsabilidade para um político, para um vereador, para estruturas sociais que, assim como nós, também estão falidas. Porque se o homem está falido, tudo que é criação do homem vai estar falida. Vocês concordam comigo? Então eu não posso exigir de uma estrutura social ou institucional ou educacional aquilo que é condizente com o estado quo estabelecido a nível de consciência humana e coletiva. Agora eu posso olhar para minha casa, fazer um auto-reconhecimento, uma autoavaliação daquilo que me condiz e trabalhar. O que eu preciso nesse momento? Comprar uma argamassa, passar argamassa na parede, lixar, pintar. Eu tenho o vaso sanitário que está com vazamento, vou lá. Eu vou começar o quê? Trabalhar. Um dia de cada vez. Eu não vou conseguir fazer tudo, talvez eu não vou ter orçamento. E quando eu falo de orçamento, porque falar de espiritualidade também é empreendedorismo. A gente tem um grande defeito de achar que espiritualidade não é empreendedorismo. Tanto é que a gente, para poder fazer movimento, a gente gasta energia. Vocês não vêm até aqui com o carro se não tiver combustível. O carro vai ficar parado na garagem e vocês vão ter que vir a pé. Então, tudo na vida precisa de energia. Né? Então, às vezes a gente gasta energia demais, combustível demais, com coisas insignificantes que não agregam nada na nossa vida, quando a gente poderia estar fazendo o quê? Organizando a nossa casa. Fazendo a faxininha interna. Aí a gente vai buscar o quê? Satisfações que entorpecem a nossa alma, entorpecem o nosso sentido, porque é muito mais fácil eu viver numa realidade fantasiosa, fictícia, do que eu encarar a realidade. Tem uma cena muito interessante que eu sempre faço uma reflexão, que é do filme Matrix, não sei se todo mundo já assistiu, e tem um personagem lá do tema, que ele é o que vai trair a equipe, e perguntam para ele, né, o porquê que ele não quer sair da Matrix. E a resposta dele é a resposta normal de nós seres humanos. Ele falou, por que eu vou sair da Matrix se a Matrix me dá tudo o que eu quero? Se ela satisfaz as minhas necessidades? Por que eu vou viver a realidade se aqui eu tenho tudo o que eu quero? Se aqui satisfaz as minhas necessidades? Só que a gente passa tanto tempo satisfazendo as nossas necessidades que aí a gente deixa as nossas necessidades no túmulo e quando a gente volta para a nossa essência que é espiritual, a gente se depara com anos do que a gente deixou de fazer. E aí o que a gente vira? Obsessor. Porque a gente não está satisfeito, a gente não está resolvido com a gente mesmo, a gente vai atazanar a vida alheia. Porque eu não fui entendido, eu não fui compreendido. Porque você não está nem aceitando a você mesmo, aí você acha que você está sendo injusto, você está sendo injustiçado pela providência. Né? Aí você vai dar trabalho para a espiritualidade. Por quê? Porque você esqueceu o quê? De olhar para dentro. Você esqueceu o quê? De privilegiar o seu tempo. Se vocês passarem para prestar atenção, todos os grandes mestres de sabedoria, todas as pessoas que vieram para fazer uma diferença na vida, por mais que eles estiveram no seu tempo, no seu meio, na sua cultura e na sua tradição, e necessitaram de veículos para passar o conhecimento para a humanidade, ainda assim eles não estavam limitados àquele meio, àquele seio. Eles eram muito mais do que aquilo. Jesus, Sócrates, né? Buda. A gente vai ver que todos eles pareciam totalmente dispersos daquela realidade, daquele meio que eles estavam inseridos. E naquele meio que eles estavam inseridos existiam suas culturas, as suas tradições, as suas crenças. Mas eram pessoas à frente porque eles entendiam que o universo e falar de espiritualidade era muito mais do que uma caixa quadrada. Eles entendiam que falar de universo, falar de grandeza, de potência espiritual,
era estar muito mais aberto do que você está limitado a 4 paredes. Não que 4 paredes não tenha a sua importância, porque se nós estamos aqui em 4 paredes, é porque todos nós estamos na mesma sintonia. Todos nós estamos buscando os mesmos valores, estamos buscando os mesmos ideais. Né? E esses ideais nos transformam, nos revitaliza. É a troca do combustível. Então, vocês estão vindo aqui, plugando o dedinho na tomada, vocês estão se recarregando. Então, em algumas circunstâncias, em alguns meios, o quadrado é necessário. Mas isso não significa que aqui, por fato de estarmos num quadrado, a gente tem que se tornar quadrado. E se fechar para a vida. Né? Então, quando o mestre fala, né, que é necessário que a gente cultive o templo do coração, é essa casinha que ele está pedindo para a gente construir. A gente estava fazendo uma leitura ainda ontem, né, na roda de leitura, sobre a reflexão do livro do Pequeno Príncipe. Né? A gente fazendo algumas reflexões, e a gente percebe o quanto nessa necessidade do amadurecimento, nessa necessidade de nós nos pertencermos a algo, a gente mata a nossa criança interior. A gente mata a nossa criança interior. Quantas vezes, né, eu acredito que todos nós passamos por isso, que a gente vem de uma educação que os nossos pais herdaram aquela educação mais severa, aquela educação que nos poldava, né? Em parte porque eles queriam o nosso bem, queriam ver a gente feliz, e era o que eles aprenderam. Então, o que eles aprenderam, eles simplesmente replicaram para a gente. Né? Então, tinha aquela coisa limitada, aquela coisa castrada. O que a gente fazia quando a gente era jovem? Se revoltava. Por quê? Porque a nossa essência está acima de regras. A nossa essência está acima de limites, de quadrados. Mas a gente confrontava ainda assim com a educação, porque aquela figura materna e paterna, para nós, tinha significado. A gente tinha ideais, a gente tinha valores, mas jamais a gente ia afrontar aquilo que era um símbolo de representação de vida para a gente. Né? Mas a nossa alma ansiava por mais. E sempre a gente vai ansiar por mais, porque toda casa tem uma janela. Eu lembro que quando a gente estava num momento de transição, procurando algum lugar para a gente poder aqui alugar, e eu tive momentos em que eu me deparei, que eu me questionei a espiritualidade, porque eu sou ser humano como qualquer pessoa. E num atendimento que eu passei, um mentor espiritual falou assim no trabalho, falou: filho, você está vendo aquela porta ali? Eu falei assim, estou vendo. Você está vendo que em cima daquela porta tem uma janela? Eu falei assim, estou vendo. Não importa quantas portas ele fecharem, sempre tem uma janela. Só que o que a gente faz? A gente às vezes chega na janela, olha para o mundo e nos assustamos. Por quê? Porque a gente ainda está preso nos sentidos. A gente está preso ainda naquilo que os meus sentidos estão vendo. Então a gente volta para dentro da casa porque a gente tem medo do quê? De sair da caverna. É uma coisa muito interessante quando o Emmanuel, nos primeiros contatos que ele vem desenvolver com o Chico Xavier, ele dá uma grande lição, além dos três conteúdos de importância que ele carregou para a vida toda, que era disciplina. Ele fala uma coisa para o Chico que é muito importante, que levou a vida dele a uma reflexão contínua interna. Quando ele faz aquela representação que todos nós somos diamante. Mas como que o diamante ele é forjado na natureza? Né? Ele passa porque aquela matéria-prima, ela passa por uma diversidade, ela passa por uma agressão geográfica, né? Ela passa por várias situações climáticas, ou seja, aquela matéria ela é agredida fisicamente. E de repente, quando você extrai da natureza, você extrai um diamante. Então é uma matéria bruta que com o tempo ela foi lapidada, ela foi transformada. Então a vida constantemente vai nos convidar para esse processo de lapidação. Só que a lapidação dói. Dói. É como uma cirurgia. Né? Você tem um momento em que você faz a cirurgia, a gente toma até anestesia para isso, para não sentir dor. Passa o período da anestesia e começa a sentir aquela dorzinha. Por quê? Porque você foi cutucado, você foi incomodado. Né? A vida, ela vai te cutucar, porque a vida ela vai exigir que você sempre esteja em movimento. Sempre vai ter uma força exercendo um movimento. Porque existem leis que predigem o universo. O universo não está à deriva. O universo não está parado, suspenso no nada. E ainda assim há um cortejo infinito de planetas ali, um do ladinho do outro, representando uma família, e cada qual fazendo o seu movimento, o seu exercício. Né? Cada estrelas fazendo o seu movimento, o seu exercício. Só que a gente tem essa dificuldade.
A gente quer que o universo solucione e sane os nossos problemas quando eu não quero ser resolvido no comodismo. O que o universo vai fazer? Vai dar aquela cutucadinha. Porque ele está fazendo você acordar que, opa, alguma coisa está acontecendo. Percebam vocês que todos os ritos de passagem das culturas tribais, quando o jovem ele é levado à passagem de iniciação para a fase adulta, vocês percebem que os índios sempre fazem alguma coisa que afeta o corpo do jovem? Por quê? Porque ele está mostrando que a vida não vai ser mansa. Ele vai ter que caçar, ele vai ter que passar por dificuldade. Por quê? Porque ele, naquele momento que ele deixa de ser um guri, naquele momento que ele deixa de ser um curumi, e ele passa a ser um homem da tribo, é uma família. Ele tem que lutar por aquela família, ele tem que trabalhar por aquela família, ele tem que honrar aquela família. Ele é homem. A mulher é uma mulher. Tem que ter força, tem que ter energia. Por que os caboclos têm essa força e energia? Porque eles vêm para trabalhar com energia. É deles, é característica deles. Né? Por quê? Porque eles sabem que eles precisam dessa força, porque o meio em que eles estão é um meio de adversidade, eles precisam sobreviver e eles têm que proteger a família. E a família é o bem mais precioso para eles. Então tudo eles vão fazer em prol da família. Então eles passam a olhar a diversidade de uma outra forma. O problema é que nós que nos achamos tão intelectualizados e que nos achamos civilizados, a gente esqueceu essa essência de lado. A gente esqueceu essa essência do lado. Então hoje a tecnologia que por um lado é boa, é viável, gerou uma facilidade e hoje a gente procura facilidade em extremos. Esquece de voltar àquela simplicidade, àquela humildade. Né? A gente pegar, por exemplo, na antiguidade, quando aquele jovem passava por um processo de iniciação, passava por um processo de aprendizado, ele ia aprender a primeira coisa básica, a varrer. Porque se eu não tiver humildade para pegar uma vassoura, qualquer lugar que eu vou chegar com o nariz em pé. Né? É a mesma coisa, se eu não chegar num determinado lugar, não importa se é aqui no EDA, se é em qualquer lugar, com simplicidade e humildade, com o coração aberto, ou eu não vou fazer parte daquilo porque eu não vou me sentir parte daquilo, ou aquilo não vai fazer diferença na minha vida. Eu vou continuar pulando de galho em galho, achando que nada tem solução, mas a solução não é os lugares, é você. Você não aceita nem você mesmo. E se você não aceita em você mesmo, o entorno não vai trazer solução para você. Entenda uma coisa, gente, espiritualidade não faz milagre. Espiritualidade te intui, te induz, te dá uma palavra. A espiritualidade é como aquele ombro amigo, aquele verdadeiro amigo. Não vai falar o que você quer ouvir. Vai falar o que você precisa ouvir. Só que dói, não dói? Ouvir a verdade? Incomoda. Principalmente de um amigo, porque a gente dá tanta liberdade pro amigo que fala, caraca, mano, dói pra caramba, mas depois de ficar pensando, pô, caramba, não é que ele tem razão, né? Talvez realmente eu preciso mudar certas questões. Então, é a vida lapidando. A vida não vai massagear o nosso ego. O ego tem uma importância na vida da gente, porque o ego nos levanta, o ego nos ergue, o ego nos fortalece. O ego faz parte do instinto de sobrevivência, de evolução. Agora, quando há o predomínio do ego e o ego ultrapassa a self, aí o orgulho e a prepotência predominam. Né? Então a gente tem que entender que a dor, como bem a espiritualidade nos ensina há 1000 anos, ela tem que ser enxergada de uma outra forma. Porque quando eu enxergar a dor como um problema, eu sempre vou encarar ela como uma dificuldade. Né? Às vezes a gente passa por uma turbulência, passa por uma dificuldade, ou às vezes até financeira, profissional, e a gente está tão arregado na materialidade, está tão arregado naquele estado de necessidade, a gente às vezes esquece que é o próprio universo entendendo que aquilo não lhe pertence mais. Que a tua energia está numa outra vibe, que a tua energia está numa outra sintonia, e que até o universo está entendendo que você merece mais. Mas a nossa ignorância, a nossa prepotência não entende, porque a gente quer ter o quê? O controle da situação. A gente quer ter o controle do externo, sempre do externo. E a nossa casinha ficaria de lado. Aí a gente não planta um jardim. O que acontece se a gente tem uma casa numa chacarazinha no meio do mato e a gente esquece aquela chácara lá? Com um ano sem frequentar aquela chácara, porque eu preciso trabalhar, eu tenho conta para pagar, eu tenho as minhas necessidades. Esquece daquela casinha. Quando você voltar um ano, como que vai estar aquela casinha? Tomada pela natureza. Vai ter mato, vai ter até animal peçonhento lá dentro, de repente já tem cobra morando lá dentro. Aí você chega lá, abre a porta, a cobra te morde. Aí você briga com o universo. Xinga a cobra. Cara, a cobra só restituiu aquilo que nós tiramos dela.
A gente abandonou, se eu abandonei, por que a natureza não pode se apropriar daquilo que é dela? Mas a minha prepotência e minha arrogância, não, eu vou lá, eu mato a cobra, eu já... Vocês estão me entendendo? Mas eu abandonei. Eu abandonei. O universo, ele procura sempre o quê? A vida, a manifestação da vida. Deu brecha onde está morto, onde o homem deixa o ambiente morto, a vida se manifesta. Porque a terra é vida. Não é à toa que as civilizações antigas sempre conceituaram o conceito de Gaia. Por quê? É a mãe, ela nos dá tudo. Mais que nós tenhamos um pai, como o mestre bem sintetizou, né? Ele pegou tudo aquilo que as outras tradições nos conectavam no sagrado, o que esse cara fez? Trouxe esse cara para o peito. Porque todo mundo reverenciava a fonte, o Criador, de uma forma externa, né? Oferendas, né? O cara foi tão diferente em tudo, porque ele simplesmente pegou aquilo que parecia inalcançável, aquilo que parecia tão longe e trouxe para o peito da gente. Pai. Então, quando eu estou com dor de barriga, quando estou com dificuldade, quando estou com problema, eu não preciso lá levar uma oferenda, eu não preciso ir lá fazer... Não estou julgando, gente, pelo amor de Deus, só estou sintetizando. Tanto que Jesus fala, antes de você colocar a tua oferenda no altar, reconcilia-te com o teu inimigo, porque senão a oferenda não vai ter valor nenhum. Porque Deus não está preocupado com o efeito, Ele está preocupado com a causa. Porque é muito mais difícil você ir lá e pedir perdão por algo que você fez, ou você dizer para aquele agressor, eu te perdoo, é muito mais fácil você ir lá, coloca uma oferenda, você vai lá, coloca um dinheirinho, é fácil, material. Eu não vou ter que fazer um esforço, né? É fácil. Agora, quando você se vê em situações em que você tem que trabalhar o teu ego, que você tem que vencer a si mesmo, aí, meu amigo, o dedinho do pé encrava, dá uma dorzinha na nuca, porque o universo nos convidando o quê? A gente precisa o quê? Abaixar a nossa cabeça. Abaixar. Porque ninguém está acima de ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Nenhuma verdade é tão plena e absoluta para que nos coloquemos acima de ninguém. Não nos cabe isso. Né? Cada casa tem a sua estrutura e o formato que lhe convém. Eu vou na casa do Anderson, é a casa dele. Talvez vai ter coisas que eu vou chegar lá que não vai me agradar. Talvez vai chegar coisas lá que eu vou achar estranho. É a casa dele. Estando lá, eu tenho que reverenciar a casa dele. Eu tenho que honrar a casa dele. Eu vou na casa do Felipe, é a estrutura dele, a forma dele. Talvez eu não vou gostar de certas coisas, mas é dele que eu tenho que honrar. Honrar. Porque se a gente não honra, se a gente não honra nem a nossa casa, o que vai acontecer é o que vem acontecendo. São essas brigas ferrenhas, essas dissensões sociais, as calamidades sociais, genocídios, guerras e os excessos de suicídios. Porque eu ataco a casa do semelhante e não cuido da minha. Eu não cuido do bem mais precioso, que é aquilo que Jesus nos ensina, que é o templo sagrado, aonde a gente abriga quem nesse templo? O Pai. O Pai. A gente precisa educar o nosso espírito, a gente precisa educar a nossa alma para receber o nosso Pai. Né? Porque, como que eu penso assim, né? Eu tenho meus pais que já são falecidos. Mas quando meus pais iam na minha casa, eu gostava de receber eles com a casa limpinha, casa arrumada, para eles se sentir bem, né? Uma caminha arrumadinha para eles poderem dormir, né? É o mínimo do que eles fizeram por mim. Aí eu faço uma pergunta para vocês refletirem durante a semana, não precisa me responder. Como está a tua casa nesse momento para receber o Pai? Então fica essa reflexão para todos nós. Como está a minha casa, que é o templo mais sagrado que Deus nos dá, para receber o Pai? Aquele Pai que Jesus nos ensina, que a gente carrega no peito. Aquele Pai que supra as nossas necessidades, supra as nossas limitações. Aquele Pai que entende as nossas dores, aquele Pai que supra o vazio existencial que muitas vezes a gente carrega dentro de nós. Porque a gente vai buscando, e nessas buscas a gente se perde, a gente não se encontra, porque a gente perdeu o quê? A nossa essência. Tá? Então, para fechar hoje, já que é a casa que precisa receber o Pai, eu gostaria que o Felipe finalizasse aí, né, um convite da casa, o coraçãozinho Pega lá. É mesmo? Achou que você ia fugir?
Ele achou que ele tá aí do lado. Ele achou que ele ia fugir. Ele vai fazer só o encerramento aqui pra gente. A gente já começa a chamar vocês aí para as atividades e para os tratamentos, tá bom? Puxa a cadeira aí pra você. Isso daí, gente, é pra gente fazer uma reflexão. E ao mesmo tempo é um presente. Como eu falei, vocês estão numa casa, né? Então, a casa recebe vocês. Fala justamente de Jesus, né? Entrar no suave. Você é bem-vinda. A casa é sua. Pode entrar. Esvazie de mim. Esvazie de mim. Só você vem aqui. Toma seu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça e teu nome cresça. Enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça e teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça e teu nome cresça. Enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça e teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça e teu nome cresça. Enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça e teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Pessoal, muito obrigado, né? Para quem estão assistindo aí pelo Instagram, né? Sejam iluminados, abençoados, os vossos lares, as vossas famílias. E fica um convite, né, para que vocês retornem aí nas terças-feiras ou aos sábados, né, levem essa luz para as outras pessoas, façam um convite para essas outras pessoas, tá? Quem está em casa ouvindo aí, fica o nosso grande abraço, tá bom?
Elaine, pode fechar aí para a gente poder começar os atendimentos. Não tem problema. Já vou editar.